Aprovada por unanimidade. Vamos para os nossos informes. O primeiro informe que eu gostaria de dar é que nós tivemos, na última semana, a semana passada, de segunda até sexta-feira, a colação de grau em todos os campos da universidade, em todos os centros da nossa instituição, iniciando por Araruna e terminando aqui no Campus 1. Foi um momento muito bonito, onde nós entregamos à sociedade paraibana mais de 870 profissionais qualificados, altamente qualificados, porque tivemos todo o corpo docente e de técnicos e técnicas administrativas trabalhando, e gestão, trabalhando no sentido de formar profissionais de excelência na nossa universidade. Então, foi um momento muito bonito. Outro informe que eu gostaria de dar é que na semana passada também foi publicada uma portaria nomeando a Comissão de Supervisão e Logística do concurso público para docentes da UEPB. O último concurso público teve um edital publicado em 2015 e nós realizamos o concurso para um pouco mais de 30 vagas, eu acho que foram 36 vagas, não tenho, mas foram um pouco mais de 30 vagas, e destas vagas, algumas vagas eram remanescentes e outras vagas eram vagas novas para o CCTS. E aí, faz bastante tempo que a gente realizou o concurso público, mas nós estamos iniciando agora, e neste semestre nós estamos iniciando com 50 vagas. São poucas vagas, diante da necessidade que nós temos de repor o nosso quadro de docentes de forma efetiva. Mas nós temos que começar, e aí estivemos no Ministério Público e já tínhamos apresentado uma programação, desde que assumimos a reitoria da UEPB, junto ao Tribunal de Contas, de fazer essa reposição, e aí a Procuradoria estava junto, de fazer essa reposição de forma gradual e de acordo com nossas limitações orçamentárias. E isto que nós fizemos junto ao Tribunal de Contas, nós também apresentamos recentemente, eu estava conversando aqui antes de começar aqui, falando com conselheiros e conselheiras informalmente, mas mostrando e falando que nós tivemos uma reunião no dia 2 de agosto, no Ministério Público, e o que nós já planejamos, ela também ia recomendar à universidade, que a gente repusesse de forma gradual, e ao limite que a gente estabeleceu foi de 50 vagas por ano. Então, considerando que a nossa gestão vai até o fim de 2024, nós vamos fazer 50 vagas sendo oferecidas esse ano, 50 vagas sendo oferecidas o ano que vem, 50 vagas oferecidas em 2024. Então, num montante de 400 substitutos, claro que destes 400 substitutos, nem todos são de vacância, são substitutos referentes a algum tipo de licença, licença saúde ou licença capacitação, a gente consegue diminuir consideravelmente o número de substitutos referentes a vagas realmente de exoneração, de mudança de campos ou de aposentadorias ou de morte. Então, a gente vai conseguir. Agora, uma outra informação que eu quero dar sobre o concurso é que estas primeiras 50 vagas, muita gente está achando pouco e reclamando porque não foi do seu curso. Eu peço a compreensão das pessoas, peço a compreensão das direções, dos coordenadores, dos chefes, das chefes de departamento, porque a gente tinha que iniciar por algum curso, e nós iniciamos utilizando um critério. E o critério que foi apontado pela Proplan, e que depois, certamente, a Proplan vai querer falar alguma coisa, foi exatamente verificar o percentual de professor e de professora substituta neste local, neste centro, principalmente referente às vacâncias. Então, isso foi um critério, um dos primeiros critérios utilizados, né, verificando, olha, a gente tem curso em Patos que tem 75% de docentes substitutos.
E aí a gente não pode continuar assim. Então, a gente está iniciando dessa forma. Também não estamos fazendo para todas as vagas necessárias, nem nestes locais que a gente está colocando. Né? Enfim, então todo esse estudo foi feito e respeitando também as vagas daquele edital de remoção que nós fizemos em 2018. Lembrem que a gente tem um edital de remoção que diz que os concursos só poderão ser feitos se a gente tiver feito antes o edital de remoção. E nós fizemos essa remoção em 2018, e todos os cursos que perderam, professores e professoras, ficaram sem reposição até agora. E somado a isso, já vinha remanescência de 2012, teve muito curso que fez concurso em 2012 e não conseguiu preencher vagas, remanescência 2016, e aí remanescência também de morte e das remoções. Então, nós temos uma série temos um volume de vagas aí para preencher, mas a gente está fazendo dessa forma. Então, respeitando o edital de remoção, primeiro. A gente só vai poder abrir edital de remoção quando a gente realizar pelo menos essas 100 e poucas vagas que a gente abriu no edital de remoção. Claro que nem todas as pessoas e cursos apresentou vagas no edital de remoção, mas nós temos também outras vagas independente do edital de remoção. Bom, uma outra questão é que nós não estamos trazendo o edital para cá, porque existe uma resolução de 2013 que permite que a gente faça concurso público sem trazer para o consumo, desde que as vagas sejam remanescentes, de exoneração, de morte, de aposentadoria, de remoção. Para vagas novas, aí sim, por exemplo, um curso novo, vagas novas, aí precisa passar, sim, pelo Consune, para que o Consune aprove uma resolução específica, tá certo? Então, basicamente é isso. A comissão, ela já tem encaminhado, não sei se é e-mail, Ivan, ou é pelo SWAP que vocês estão... Pelo SWAP. A gente já encaminhou, todo mundo já recebeu, todo mundo já acompanhou a reunião, os cursos estão realmente acompanhando, os chefes de departamento ou coordenadores estão acompanhando já todo o processo. E muita gente está achando poucas vagas, está aquém, muitas vezes, do necessário, mas é o que o nosso orçamento comporta, não é o que a gente está se planejando. Então, de concurso público, é esse meu informe, e eu passo a palavra para a professora Ivonildes. Obrigada. Boa tarde, magnífica, magnífica, magnífica. Um beijo, um abraço. Desculpa a quebra do protocolo, gente, mas é assim. E, colegas queridas, colegas queridos, muito boa tarde. Eu vou dar apenas 2 informes. Um informe, né, antes eu quero ressaltar que é fruto, né, de um trabalho da nossa equipe, a equipe OEPB Unida, que fica vendo as oportunidades que aparecem, né, principalmente para a nossa população estudantil, e assim, professor Francisco Jaime, professor Valdeci, professora Melânia, enviaram para um grupo que chama-se o EPB Inclusiva, né? Então, enviaram o edital Carrefour. Né? Esse edital é decorrente de um TAC celebrado entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública da União e o Carrefour, após a morte de João Alberto Silveira de Freitas, em novembro de 2020. Então, da morte que a gente acompanhou, infelizmente, de João Alberto, formulou esse TAC, e o TAC é que o Carrefour destine 68 milhões para bolsas, bolsas de custeio, e também que paguem mensalidade da população negra, de estudantes negros. Para tanto, a gente tem que fazer
o preenchimento, né, de alguns critérios, né, que eles colocam, tá certo? Então, só para complementar o informe, eles destinam 68 milhões no total, sendo que 20 milhões para a graduação, a bolsa é de R$ 1.000 mês, 30 milhões para mestrado, 10 milhões para doutorandos, com a bolsa de 3.500, e 8 milhões para a especialização lato sensu, também bolsa de R$ 1.000. Então, assim, nós enviamos para todos os cursos da UEPB este edital, solicitamos que as pessoas apreciassem o edital, também enviamos os dados quantitativos acerca de estudantes cotistas que nós temos na UEPB, tá certo? Então, vocês veem lá, não é, quantos estudantes cotistas negros e negras vocês têm nos cursos de vocês. Mas aí eu quero dizer, finalizando este informe, que nós enviamos e pedimos que os cursos fizessem a inscrição, mas nós, a vice-reitora, junto com a equipe da reitoria, a gente vai dar uma ajuda fazendo a inscrição, tá certo? O formulário só abre amanhã, dia 31 de agosto, para a gente saber o que é que realmente precisa para a gente concorrer. Tá? E a gente já vai sabendo também que eles vão contemplar as áreas do conhecimento onde há baixa representatividade da população negra. Então, não serão para todos os cursos. Eu acho que de humanas, por exemplo, a gente está fora, né? Mas, mesmo assim, a gente vai inscrever. Tá certo? E o segundo informe que eu vou fazer é que no dia 26 de agosto, a UEPB esteve presente em um evento promovido pelo canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, e esse evento foi para renovar parcerias, né, com universidades, e em breve eles apresentarão também alguns editais para a gente buscar recursos, né, para os nossos cursos e as nossas pessoas estudantes. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, professora Vânia. Muito importante aí esse edital. O conselheiro Alindenberg disse que seria interessante a gente publicar no site. Então, talvez amanhã, já com mais informações, né, possa ser, a gente pode fazer uma matéria para deixar um pouco mais informativa aí e ver se a gente tem uma maior adesão. Isso é muito importante, a gente participar desse edital, né? Muito importante mesmo, muito importante. Antes de passar a palavra para a conselheira Isabelle, eu esqueci de informar que no dia 9 de setembro nós estaremos no Crato, na URCA, participando da reunião da ABRUEM, da posse da nova diretoria da ABRUEM, da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, e nós estamos representando a UEPB no Conselho Deliberativo da ABRUEM. Então, nós estaremos lá. Passo a palavra agora para a professora Isabelle. Bom, boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui a nossa reitora, professora Célia, vice-reitora, professora Ivonildes e os demais membros desse conselho, né? Primeiro, desejar, né, um excelente retorno para todos nesse início de semestre 2022.2, né? E fazer um informe que para mim é um pouco preocupante. Ontem e hoje eu estive lá no centro, né, acompanhando os nossos alunos. Feras, eles se concentram todos no mesmo andar, no mesmo corredor, e ontem e hoje eu estive passando nesse corredor de feras, assim, me preocupou, assim, a quantidade, poucos alunos, né? Então, assim, eu acho que esse semestre, eu não sei se é uma característica só do nosso centro, ou se os demais centros também têm passado por essa redução, até diria assim, né, no número de alunos, que para mim, assim, vem preocupando, e assim, uma sugestão, né, se realmente for uma coisa mais geral, que eu ainda não conversei com os demais
diretores para saber se realmente é uma coisa que tem acontecido nos outros centros, mas assim, uma sugestão que se for realmente uma coisa mais geral, que a gente pudesse talvez criar uma comissão, se juntar, se reunir com a Prograde para ver assim algumas medidas que a gente pudesse tomar, né, para que a gente pudesse melhorar essa situação. Então, seria mais ou menos isso. Agradeço, tá certo? E boa tarde a todos. Obrigada, professora Isabelle. Com certeza, isso tem acontecido, né, e é um resquício, ainda é um reflexo da pandemia, né, a pandemia tem causado isso, e com relação a novos e a novas estudantes, nós temos alguns cursos que nós tivemos um número baixo, né, de pessoas inscritas, mas a Prograde está acompanhando e, com certeza, é importante, sim, nós envidarmos esforços para poder tentar apontar soluções para tentar atrair mais e verificar como equacionar esse problema. E dou boas-vindas também. Muito obrigada, professora Isabelle, por ter lembrado. Boas-vindas a todos e a todas no novo semestre. Hoje à noite nós temos no Museu de Artes, um museu de arte popular, nos Três Pandeiros, conhecido como Três Pandeiros, o lançamento, né, de um material bibliográfico que foi elaborado pelo nosso Comitê de Contingência e Crise, juntamente em conjunto com a EduEPB, e hoje será o lançamento. O material é muito importante para que a gente possa continuar trabalhando na proteção e prevenção contra a Covid-19, né, que é uma pandemia que ainda não acabou e que a gente precisa se proteger. Então, hoje à noite nós teremos esse lançamento a partir das 19 horas. Nosso conselheiro Claudiano com a palavra. Boa tarde também a todas e todas. Meus cumprimentos à nossa reitora, professora Célia, à professora Ivonildes, e inicio meus informes de forma breve, cumprimentando a todos que fazem parte do nosso Campus 7, que no último domingo completamos 16 anos de existência, então minha alegria em fazer parte do Campus 7, aqui do Campus de Patos, é esse campus que vem mudando a vida de tanta gente, assim como mudou a minha vida, né? Fui aluno do campus, né? Hoje sou servidor, então é com muita alegria. Mas só que meu informe principal é até pegando um gancho dessa fala da professora Isabelle, porque vamos iniciar, né, depois de todas as dificuldades impostas pela pandemia, o retorno da avaliação realizado pela CPA, pela Comissão Própria de Avaliação. Então, no mais tardar, em meados agora do mês de setembro, a gente inicia, né, a pesquisa, a avaliação dos discentes e dos professores. Então, essa minha fala é para, né, passar o informe do início dessa avaliação tão importante para a gente traçar uma radiografia da nossa instituição e poder auxiliar na tomada de decisão e tudo mais, mas também é um pedido de contribuição de todos, né, de ajuda, porque o sucesso dessa pesquisa, né, vai ser, né, consolidado se todos puderem ajudar, porque a gente vai ter que contar com a ajuda dos coordenadores, dos professores, dos chefes de departamento, dos diretores de centro, todos no sentido de orientarem os alunos e os professores a responderem, né, o questionário, que vai estar disponível tanto no sistema dos alunos como no sistema dos professores. Então, vai ser muito rápido, todas as perguntas, né, vão estar em forma de escala, então, só responder lá bom, ruim, ótimo, excelente. Então, esse questionário é muito importante para nós, porque ele tanto é importante do ponto de vista interno, para a gente ter uma noção de como anda a nossa instituição, como essa pesquisa é parte obrigatória nos momentos em que a gente precisa renovar a autorização dos cursos, renovar a autorização referente à própria instituição. Então, é muito, muito importante, né? E já faz um tempo, né, que essa pesquisa não é feita, justamente por conta das dificuldades da pandemia, onde todos os esforços da instituição eram em outro sentido.
mas agora a gente voltou. Então, só para fechar esse informe, agora na metade de setembro a gente começa. Então, a gente queria pedir a força de todo mundo aqui para ajudar e orientar e recomendar os alunos e professores a responderem questionário. Muito obrigado. Obrigada, Claudiano. Realmente muito importante esse trabalho. Durante esse tempo, a comissão esteve toda trabalhando para que o instrumento de coleta de dados fosse elaborado, né, fosse melhor estudado, avaliado, e eles passaram todo esse tempo apreciando todo esse material, e agora nós vamos iniciar, realmente contribuirá sobremaneira para a tomada de decisão dentro da nossa instituição. Muito obrigada, conselheira Claudiano. Assim como eu quero aproveitar o momento para parabenizar o Campus 5, o Campus 6 e o Campus 7, que estão aniversariando e completando, todos três, 16 anos de existência e de relevantes trabalhos prestados pela Universidade Estadual da Paraíba a toda a comunidade, não só a Paraíba, mas o Nordeste, ao Brasil. Muito obrigada, professores, professoras, técnicos, técnicas e todos os gestores, coordenadores de cursos, diretores e diretoras. Muito obrigada. Passamos a palavra agora ao conselheiro Ricardo Soares. Boa tarde a todas, a todos. Meu informe é para reiterar o informe da reitoria em relação ao concurso, dizer que a professora Socorro Barbosa, o Josenildo da Progep, Ivan, eu, Poliana e a professora Verônica formamos a comissão aí do concurso docente, não é? Tivemos ontem uma reunião que eu considero que foi muito produtiva e boa para os encaminhamentos dessas 50 vagas para este ano, que serão destinadas a 17 cursos. Aí, nesse ínter de ontem para hoje, eu já recebi um monte de ligações de pessoas de chefes e de coordenadores que não estão vinculados necessariamente a este grupo que será contemplado. E aí eu peço a todos um pouquinho só de paciência, lembrando que, na realidade, a gente tem um limite orçamentário a cumprir, não é? E que o planejamento realizado pela ProPlan é de uma realização anual, dando sequência aí. Se vocês se lembrarem, a gente aprovou no orçamento, no mês passado, em julho, na ordinária do Consune, 60 vagas para 2023. Então, se temos 50 vagas agora, 60 em 2023, teremos aí o cumprimento, basicamente, de todas as vagas da remoção. E aí a gente não vai ter edital de remoção enquanto não cobrir, na realidade, essas vagas. Tivemos outro fato interessante, importante, para que todos tenham em mente, é que houve concurso 2011, 12, depois 15, 16, mas que existiram vagas que ficaram aprovadas, não entraram imediatamente, que até 2019 a gente estava colocando, evidentemente, a pedido do departamento, professores com investimento no cargo de docência daqueles concursos anteriores. Chegamos a um estrangulamento, como a professora, a reitora, demonstrou aí, com acompanhamento de órgãos de controle, mas acredito que de agora em diante, aos poucos, tudo vai se esclarecendo, vai tomando seu rumo apropriado dentro do planejamento necessário. Muito obrigada, professor Ricardo Soares. Professor Silvânio. Oi, boa tarde, novamente aqui a todas, todos e todas, né? Então, eu gostaria de dar aqui dois informes, né? O primeiro seria uma preocupação e o outro seria motivo de muita alegria, né? Então, eu vou colocar primeiro a preocupação, fechar com a alegria. Eu já coloquei na penúltima reunião do Consune, né? Esse primeiro, até o professor Valderi, que não pôde hoje estar aqui presente na reunião,
mas em conversa comigo, inclusive solicitou para eu trazer esse informe, que é a questão da situação dos substitutos, né? Então, eu não vou colocar aqui especificamente questão salarial, que a gente sabe que precisaria uma mudança na legislação, mas eu vou estar aqui colocando a questão das condições de trabalho dos substitutos, né? E eu acho que a gente é uma universidade que a gente tem como preocupação a qualidade do ensino, e a gente vê cada vez mais o substituto sendo submetido a uma carga horária altíssima e muito diversificada, que dificulta a qualidade do nosso ensino, né? Então, a gente vê substitutos aí com 24 aulas, com 5, 6 disciplinas, tá certo? Então, isso é uma questão que eu acho que a universidade, em nome da qualidade do ensino, das condições de trabalho, tem que ser resolvido urgentemente, né? Eu gostaria, se fosse possível, até de ouvir posicionamento dos diretores de centro, inclusive do meu próprio centro, que também consta essa situação. Então, substituto com 24 aulas, com 5, 6 disciplinas, né? Então, é uma situação que é muito degradante. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, para a situação que eu digo de alegria, né? Então, a importância sempre da gente participar de editais, né? Os editais, os projetos, ele dá muito trabalho, né? Então, quem elabora editais sabe o que é isso, né? Então, já teve vezes de eu mesmo ir dormir 5 horas e ficar ali só 1 hora, 6 horas, ficar 1 hora para 6 horas já levantar, né? Que tinha que dar conta, né? Mas nós, no nosso programa, no PPG 100, então, nessa última semana, então, nós tivemos grandes alegrias. A primeira, no edital 16/2022, da CAPES, que trata de bolsa de pós-doutorado estratégico, né? Então, nós submetemos, né, nesse projeto e nós fomos aprovados, não apenas o nosso programa, né, mas pela publicação da CAPES, já no Diário Oficial, de 14/3/2022, foram 4 programas da UEPB que foram contemplados. Então, alegria para o programa que eu particularmente participo e para os outros programas da UEPB, né? Então, isso é muito importante, né? Nós ficamos muito contentes. O outro também no edital do CNPq, na chamada 26/2021, né? Então, nós fomos contemplados, né? Concorremos a esse edital, também é um edital muito difícil. Então, fomos contemplados com 3 bolsas de doutorado no exterior, uma bolsa de pós-doutorado e 2 de bolsa de doutorado sanduíche, em convênio com a Universidade de Delaware, nos Estados Unidos. Então, isso nos traz muita alegria, né? Muita felicidade mesmo, né? De comemorar. Então, estou aqui compartilhando, né? Então, um momento realmente de muita alegria, né? A alegria é assim imensa, tá certo, gente? Então, obrigada, professor um abraço Silvano. aí a todos. Parabéns pela aprovação. Nós sabemos, parabéns não só pelo programa que o senhor faz parte, mas por todos os programas que aprovaram. Nós sabemos a qualidade dos nossos pesquisadores e, como o professor Silvano disse,
quantas noites sem dormir, né, para poder encaminhar projetos. Então, eu quero aqui parabenizar a todos e aos todos os programas que foram, que conseguiram aprovar aí projetos e que também nossos pesquisadores e pesquisadoras que tivemos bolsas de pós-doutorado aí aprovado. Nesse mesmo informe, nós conseguimos também aprovar na FINEP mais de em torno de 2,2 milhões, um projeto de infraestrutura que é para o nosso biotério. Então, nós temos também uma aprovação aí nesse montante, muito importante, e aí um trabalho também coletivo de muitas pessoas. E com relação ao ponto que o professor Silvânio colocou, como é só informe, professor Silvânio, eu acho que era importante a gente discutir isso, viu, professora Isabelle, num ponto de pauta, colocando um ponto de pauta para que a gente pudesse discutir a questão que o professor Silvânio tem levantado de forma sucessiva nos nossos conselhos. A gente pode incluir aí numa próxima reunião, num próximo ponto de pauta, esse tema dos substitutos, e a gente pode discutir mais livremente, não só como informe, porque senão a professora Isabela vai ter que falar, depois vem outro diretor, e a gente fica, acho que é importante para dar espaço para que a gente possa discutir essa temática. Tá bom, professor Silvânio? Pode ser assim? E aí, com isso, eu passo a palavra, porque a gente ainda está nos informes e ainda não entrou no ponto de pauta, ao professor e conselheiro Ginaldo, José Ginaldo. Boa tarde, magnífica reitora, professora Célia Regina, boa tarde, vice-reitora Ivanildes, boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Como o José Claudiano já adiantou no início, né? No último domingo, Campus 7 completou 16 anos de existência, né, prestando um relevante serviço ao sertão paraibano e à Paraíba como um todo. E para marcar esse momento, né, celebrar esse momento, amanhã nós teremos a aula inaugural, né, ministrada pelo professor Dr. Lemuel Guerra, né, com o tema para ativar a universidade como máquina de desterritorialização e crítica. E teremos uma apresentação cultural, né, com os alunos do Núcleo Cultural de Arte e Cultura do Campus 7, né, que tem feito um belíssimo trabalho de inclusão da comunidade através da música. Né? Então, nós gostaríamos, inclusive, de deixar aqui o convite, né, para todos os conselheiros e conselheiras que puderem participar desse momento, sintam-se bem-vindos, sejam bem-vindos. Né? Eu e a professora Carolina gostaríamos de agradecer, né, nesse momento, a gestão central da UEPB, por todo esse trabalho, toda essa parceria, né, que tem feito junto ao Campus 7, nos ajudado bastante, né, a vencer esses desafios. Então, nós gostaríamos de registrar aqui a nossa gratidão à gestão central, na pessoa da professora Célia Regina, né, e dizer que estamos continuando esse trabalho, né, e de forma bastante empenhada, toda a comunidade acadêmica. Então, para nós que fazemos parte da gestão central, é sempre um prazer muito grande poder celebrar esse aniversário do Campus 7. Muito obrigado. Obrigada, professor Ginaldo. Realmente um momento de festa, né, em todos esses campos, né? E nós aqui agradecemos o trabalho, o empenho, a dedicação de todos os diretores, tanto desses 3 centros, né, tanto do CCHE, CCBSA e CCA, como nos demais centros, porque temos a direção aí ajudando a gente a avançar. Sei que os desafios são imensos, né, para todos e para todas, porque nós estamos numa universidade pública, temos um orçamento limitado, mas sei do esforço gigante que cada um e cada uma tem feito para que a gente possa avançar em muitos projetos. Muito obrigada ao trabalho de todos os gestores e gestoras desta instituição. Muito obrigada. E aí vai o convite para a participação de todos os eventos que estão acontecendo, né? Desde ontem que eu vejo aí no Campus 5, no Campus 6, Campus 7, aí fazendo
várias palestras e outras atividades. Aí eu tenho acompanhado também de longe. A gente não pôde comparecer, na realidade as aulas começaram ontem e eu já iniciei a semana dando aula às 7 da manhã, ontem e hoje, e aí vem as reuniões diárias e a gente não pôde se fazer presente, mas com certeza iremos dar uma parcela de contribuição aí ao longo do semestre, indo participando ativamente das atividades aí dos nossos centros, tanto de fora da sede como dentro da sede. Passo a palavra agora ao nosso conselheiro Francisco Damasceno. Francisco Damasceno. Professora Célia, obrigado, mas foi aqui reconectando na internet e eu cliquei aqui sem querer. Valeu, obrigado. Valeu, né, professor? Só ouvir sua voz aí já foi válido, né? Obrigado, professor. Um abraço aí para a Escola Agrotécnica do Cajueiro e para o CCHA, campus de Catolé do Rocha, que está aqui com a representação do professor Francisco Damasceno, professor Jairo, professor Edivan e também o professor Genaldo. Passamos a palavra agora para a professora Nícia. Então, boa tarde, professora Célia, professor Ivonildes, boa tarde a todos os colegas. É rapidinho, só para reiterar a fala da professora Isabela em relação à questão do quantitativo de alunos esse semestre, e isso é um fato que nós percebemos desde o semestre passado, né? O semestre passado, sim, chamou muito nossa atenção em relação à redução no número de alunos. Em algumas turmas dos diversos cursos do CCBS. Esse ano, como começamos ontem, Isabelle, eu ainda estou com esperança que seja só o início, né? A gente sabe que ainda, muitos alunos não vêm logo na primeira semana. Isso aconteceu o semestre passado. E aí já estamos de olho e vamos até discutir essa questão no COC, terça-feira, né? Que eu quero ouvir os outros cursos. E aí depois acho que valeria, né? Dependendo do que a gente observar e constatar, de reunirmos com a Prograde, né? E conversar, discutir, ver uma forma da gente, o que é que se pode fazer em relação a isso, né? Mas a gente sabe que, exatamente, professor, é nacional, sim, não só nas universidades, né? Outros setores também houve uma redução muito grande. Então, é isso, são as sequelas, né, da pandemia que ainda estão aí, e a gente fica ainda estamos voltando o segundo presencial, né, que a gente pode dizer agora, né, e eu tenho esperança que as coisas melhorem, mais do que o semestre passado, porque fizemos um comparativo, né, no nosso departamento, a gente teve um encontro pedagógico analisando o antes e o depois, durante a pandemia e depois da pandemia com os alunos, né? E a gente foi unânime, nunca se viu tanta reposição, nunca se viu tantas provas finais, né? Como a gente viu esse semestre passado. Foi um fenômeno, né? Mas explicar diante da comodidade, né, de aula remota, realmente isso traz uma certa acomodação em algumas situações. E depois volta para o presencial, né, e tem aquele choque, o aluno sente tal. Então, agora vamos aguardar. Eu espero que na outra semana, né, nós possamos melhorar esse quantitativo. Se não, vamos discutir, com certeza, juntos a gente chegaremos a nortear algumas diretrizes, né, e algum comparativo. Tá bom? Obrigada, era só isso, professora Célia. Obrigada, professora Nícia. Realmente, eu fui privilegiada, porque no primeiro dia faltaram 4 estudantes na minha turma, e a minha aula de 7 da manhã. E aí, hoje, que foi a segunda aula, só faltou uma estudante. Então, a minha turma veio completa, né? Eu tive esse privilégio. Bom, nós não temos mais informes, nós vamos passar para o primeiro ponto de pauta, e
Nosso primeiro ponto de pauta é a apreciação da ata da reunião ordinária realizada em 22 de julho de 2022. Todos os conselheiros e conselheiras receberam. Gostaria de saber se tem algum destaque. Se não, nós vamos colocar para regime de votação conselheiros e conselheiras favoráveis, que se manifestam no chat com sim, contrários com não, e abstenção com a palavra abstenção. Aprovada por unanimidade, vamos para o nosso segundo ponto de pauta, a apreciação da ata da reunião extraordinária realizada em 29 de julho de 2022. Algum conselheiro ou conselheira tem destaque? Professora Célia. Tem, linha 159, onde se lê Núcleo de Acessibilidade Inclusiva, leia-se Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Mais algum destaque? Se não, vamos colocar em regime de votação conselheiros e conselheiras favoráveis com esse destaque, essa correção, se manifestam no chat com sim, contrários com não e abstenção com a palavra abstenção. Aprovada com 22 votos favoráveis e uma abstenção. Terceiro ponto de pauta, a homologação das resoluções, o EPB Consune 033, 034, 035, 36, 37, 38 e 39, editada ad referendo, que elegem os paraninfos e as paraninfas gerais dos diversos campos da UEPB, tendo como relatora a conselheira Maria Isabelle Silva Dias Yanes. Com a palavra, a professora Isabelle. Bom, boa tarde mais uma vez a todos e todas. Eu não sei se alguém podia projetar aí para mim, se não, eu faço daqui mesmo, mas se as meninas puderem. É um relato simples, né? Que o processo é extremamente simples e ficou bem curtinho. Dá para ser, Cleandra? Ou Maísa? Ótimo. Bom, então, eu vou começar a leitura, certo? Parecer do processo número 55000008540-2022, dígito 47, o assunto, relação dos paraninfos 2022.1, eu coloquei o assunto tal qual estava no processo, certo? Relatora Maria Isabelle Silva. Então, a escolha do paraninfo geral das turmas concluintes trata-se de um ato que acontece por campus em reunião realizada com os concluintes, sendo, portanto, uma escolha democrática que necessita apenas ser referendada por este Conselho. Conforme as reuniões realizadas, foram escolhidos os seguintes nomes: Campus 1,
Campina Grande, né, Campus 1, e Lagoa Seca, Campus 2, os paraninfos, professor Elialdo Andriola Machado, em memória, professor Carlos Antônio Belarmino Alves, em memória, e professora Rosilda Alves Bezerra, em memória. Campus 3, Guarabira. O paraninfo escolhido foi professor Dr. Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Campus 4, Catolé do Rocha. Paraninfa, professora Dalila Regina Mota de Melo. Campus 5, João Pessoa, o paraninfo foi o senhor José Gomes de Carvalho. Campus 6, Monteiro. O paraninfo foi o músico José de Jair Bispo Lourenço, de Ginha de Monteiro. Campus 7, Patos, paraninfo, professor mestre Adriano Homero Vital Pereira. E Campus 8, Araruna, paraninfo, Manuel Antônio Gordon Nunes. Então, desta forma, sou de parecer favorável à aprovação dos paraninfos das turmas concluintes 2022.1, salvo melhor juízo desse conselho. Campina Grande, 30 de agosto de 2022, Maria Isabelle Silva, conselheira do Consumo. Obrigada, professora Isabelle. Em discussão, enquanto os conselheiros se preparam para discutir, quero agradecer à professora Isabelle e dizer que a escolha dos paraninfos do campus 1 e 2 foi em memória, nós passamos vários semestres colocando como paraninfo geral das turmas concluintes da UEPB todas as pessoas que são desta comunidade, que faleceram, e fora desta comunidade, pela Covid-19, e este ano nós resolvemos homenagear em memória os professores, a professora Rosilda, o professor Carlos Belarmino, e também o professor Elialdo, que foi o primeiro a falecer pela Covid-19 do CCT, a professora Rosilda e o professor Carlos Belarmino, do campus 3 do CH, que também faleceram pela Covid-19. E aproveito o momento para dizer da nossa solidariedade aos familiares dos professores José Tavares, que não faleceu da Covid, mas que faleceu recentemente, né, morreu precocemente, professor Tavares, e também do professor José Cavalcante, do CCBS. Então, tivemos também a perda repentina desses dois professores da nossa UEPB. Em discussão. Célia, queria aproveitar para reforçar, né, essa grande perda que nós tivemos recente do professor Tavares, um professor do CCT, não é muito querido, não só uma perda humana, mas uma perda acadêmica muito grande. O professor Tavares tinha uma grande contribuição junto à nossa instituição, junto ao nosso centro, né? Era um professor muito conhecido por seus trabalhos desenvolvidos, né? Então, lamentamos profundamente essa perda. Acho que todas as pessoas concordaram, acho que todo mundo foi de acordo com os paraninfos, que foi escolhido pelos nossos pares e pelos estudantes, técnicos. Enfim, nós vamos colocar em regime de votação, né, conselheiros e conselheiras favoráveis à aprovação destas resoluções se manifestam no chat com sim, contrários com não e abstenção com a palavra abstenção.
Aprovado por unanimidade. Obrigada, professora Isabelle, pela excelente relatoria. Passamos ao prosseguimento com a apresentação da homologação, ponto 4, a homologação da resolução EPB Consune 040-2022, editada ad referendo, que altera a previsão da realização da reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, do mês de agosto de 2022, tendo como relator o conselheiro Ricardo Soares da Silva. Com a palavra, professor Ricardo Soares. Boa tarde, magnífica reitora. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, companheiros, amigos do Consune, amigas do Consune. O meu parecer também é simples, igual ao anterior, se trata de uma homologação, mudança de calendário. Então, vamos a ele. Identificação, objeto mês de agosto do ano de 2022, conforme aprovada no calendário administrativo. Na realidade, é alteração, deixe-me ver aqui, ok, do Consune do mês de agosto de 2022, conforme aprovado o calendário administrativo, que é normatizado pela resolução EPB Consune. Então, uma resolução anterior, sendo alterada, só cabe ao Consune também fazer as devidas mudanças. No caso, estou aqui para isso. Então, vamos ao parecer. Considerando a finalização do período de férias docentes, que terminou no dia 22 de agosto de 2022, conforme portaria 33 de 2022, documento emitido pela reitoria, bem como sabendo que a alteração da data da reunião ordinária do referido conselho, do dia 22 para o dia 31 de agosto, não trará prejuízo a seu planejamento anual, recomendo ao egrégio conselho voto favorável à aprovação da homologação da resolução EPB Consune 040 de 2022, concedida em ad referendo do Conselho Universitário Consune. Obrigada, professor Ricardo Soares. Professor Ricardo Soares, que foi o relator dos nossos calendários, tanto, acho que foi o administrativo, né, professor Ricardo Soares, e aí também nós passamos para ele avaliar essa alteração. Então, em regime de discussão. Se não temos discussão, em regime de votação. Conselheiros e conselheiras favoráveis, manifestem no chat com o sim, contrários com o não, e abstenção com a palavra abstenção. Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, professor Ricardo Soares, pela brilhante relatoria. Muito obrigada. Passamos ao próximo ponto. Ponto 5, apreciação do processo número 55.008.686/2022-92 do Parque Tecnológico da Paraíba, que solicita ratificação da aprovação do relatório anual de gestão e homologação da aprovação do balanço patrimonial do Parque Tecnológico da Paraíba, exercício 2022, tendo como relator o conselheiro Geraldo Medeiros Júnior. A palavra, professor Geraldo. Boa tarde, professora Célia. Boa tarde aos colegas conselheiros, professor Ivonildes, aos demais colegas, professora Isabela, professora Nícia, Ginaldo, Ricardo, que vejo aqui no vídeo. Meu abraço fraterno para vocês. Professora Célia, o pedido, o processo, ele vem do Parque Tecnológico para ratificar a aprovação das contas do relatório anual da gestão do parque e também do balanço patrimonial da Fundação Parque Tecnológico. Eu vou ler o meu parecer aqui e queria pedir para a SODES colocar na tela esse parecer para que todas e todos possam ver. Maravilha. Então, vou lendo aqui. O
O presente processo se originou de um ofício enviado pelo professor doutor José Nilton Silva, diretor-geral da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, solicitando a ratificação da aprovação do relatório anual de gestão da Fundação Parque Tecnológico e também a homologação da aprovação do balanço patrimonial da Fundação. Para este intuito, a direção da referida fundação enviou os seguintes documentos: a ata da reunião do Conselho Diretor do Parque, que aprova o balanço patrimonial de 2021, e o relatório anual das atividades. Da análise dos documentos, a ata da reunião do Conselho Diretor, que aprovou o balanço patrimonial da referida fundação, é do dia 21 de junho de 2022. Na ata, constata-se que foi apresentada a análise da auditoria contábil realizada pelo contador José Faustino dos Santos, auditor independente. A auditoria constata que as demonstrações contábeis foram feitas de forma adequada e de acordo com a legislação em vigor. Constata também que a posição patrimonial e financeira da Fundação se encontra em equilíbrio. O relatório de atividades confirma o posicionamento da auditoria. Também faz importantes referências ao EPB. Cumpre dizer que houve uma renovação da relação jurídica entre a UEPB e o Parque Tecnológico a partir da resolução Consune, aprovada por nós aqui, 019/2022. Também informa que, durante o ano de 2021, mesmo com as dificuldades inerentes à crise econômica do país e dos efeitos da pandemia relacionada ao Covid-19, a Fundação firmou parcerias que somaram R$ 87.619.321,57. Os principais parceiros foram a Universidade Federal de Campina Grande, 68 milhões, a Universidade Federal da Paraíba, com 1,1 milhão, e a UEPB, com 8,9 milhões. As parcerias com a UEPB representaram 10,26% dos recursos movimentados pela Fundação. Observa-se, porém, que não há um detalhamento sobre como foram utilizados os recursos conveniados com a UEPB. O portal da transparência da UEPB tem sido uma importante referência para a região, em virtude do grau de detalhamento das informações ali constantes, inclusive no que se refere aos dados econômicos e financeiros. Finalmente, o parecer, em virtude das contas terem sido analisadas por auditoria independente, que atestou a lisura das contas do Parque Tecnológico, além do fato de que sua situação patrimonial e financeira se encontra em equilíbrio, sou de parecer favorável à ratificação da aprovação do relatório anual de gestão, assim como da ratificação da aprovação do balanço patrimonial. Por outro lado, sugerimos para as próximas prestações de contas a serem enviadas para o EPB, primeiro, o detalhamento dos recursos utilizados a partir do convênio da Fundação com a UEPB, 2, a identificação dos recursos pelos projetos irresponsáveis pelos mesmos, e 3, a síntese da prestação de contas de cada uma das parcerias firmadas. As sugestões poderão servir para o aperfeiçoamento do controle social na Universidade Estadual da Paraíba. A aprovação contas é um importante requisito legal. Ao mesmo tempo, é salutar que a sociedade tenha conhecimento sobre a origem e o destino dos recursos públicos utilizados, que envolvem a UEPB e que transitam pela Fundação Parque Tecnológico. É o meu parecer, salvo melhor juízo. Reitor, então, na realidade, eu quero agradecer a SODES por ter compartilhado a tela. O parecer é favorável, né? A missão para a qual eu fui designado é de aprovação, de fato, de ratificação do que foi aprovado. E ficam apenas como sugestões, e aí não sugestões sobre o ponto de vista legal, já que do ponto de vista contábil e legal, todas as contas, né, estão totalmente em ordem, mas muito mais do ponto de vista do controle social, para que a gente aperfeiçoe o que já existe no dia a dia da UEPB. Como eu escrevi, o portal da transparência da UEPB é um dos melhores portais que eu conheço,
E vale dizer, professora Célia, só para encerrar esse breve relato, eu estive recentemente fazendo palestra na Conferência dos Trabalhadores do SUS, aqui em Campina Grande, e mexi bastante no portal da transparência da Prefeitura de Campina Grande, e tive muita dificuldade de conseguir informações por lá. Então, até cheguei a falar com o secretário de Saúde do município que procurasse o portal da UEPB, que é um ótimo portal da transparência. Era isso, muito obrigado. Obrigada, professor Geraldo. Muito obrigada. E esse portal é filho de Ivan, né? Está aqui nosso conselheiro Ivan, que hoje é gerido pela Corretoria de Planejamento da nossa instituição, mas que tem o nosso servidor Lucas Paletó aí auxiliando. Não sei se tem mais alguém, né, Ivan? Mas eu acho que continua sendo Lucas, não é isso? Lucas, na verdade, Lucas é responsável mais toda a Proplano, e todas as corretorias, principalmente administrativas, que ele é um apanhado de informações de praticamente toda a universidade, a gente só praticamente publica, mas é praticamente toda a gestão que está ali no portal. Obrigada. Obrigado, professor Geraldo. Nós temos aqui o nosso conselheiro, o professor Aldri, que é diretor também do Parque Tecnológico, né, e é suplente do professor Nilton. Eu não sei se o professor Aldri gostaria de falar alguma coisa. Boa tarde a todos. Né? É uma retificação que foi pedida pelo contador, que é o auditor externo. Né? Nós estamos auditados tanto pela CGU, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Vocês viram um pouco de discrepância nos valores, né? Mas que a gente tem a questão que nós temos o grande aporte da UFCG, e esperamos que a UEPB, né, também chegue a esse aporte aí de recursos que são de P&D, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Estamos aqui sempre para estar ajudando essa nossa ICT, né, querida, para mim, porque eu sou filho da UEPB, fiz minha graduação em Química Industrial de ICT, né, e o professor Tavares, como foi falado aí, uma pessoa extraordinária, foi um dos grandes mestres que eu tive e um grande amigo dos últimos 20 anos de pesquisa. Obrigado. Obrigada, professor Aldri. Independente do balanço, a gente pode, professor Geraldo, pedir à diretoria do Parque Tecnológico que nos encaminhe a relação, e a gente tem como ver isso aqui a UEPB, mas a gente pode pedir oficialmente ao Parque Tecnológico, porque a UEPB ela participa, e todas as vezes que nós temos um convênio, né, um novo convênio, passa pelo nosso setor de contratos e convênios da UEPB, passa pela nossa Procuradoria Jurídica, mas é importante que o nosso Conselho tenha ciência de cada projeto que nós temos sendo executado pelo Parque Tecnológico, o valor que está sendo executado e a coordenação, e também o objeto que está sendo, com certeza, professor, independente do balanço, eu acho que a gente pode ter isso aí, né, professor Aldo, sem problema nenhum. Com certeza, eu providencio essa lista, né, com esses valores, coordenadores, que a gente trabalha. E aí a gente pode até colocar dentro da nossa transparência, professor, de repente, essas informações dentro da questão de convênios lá, e colocando junto ao Parque Tecnológico. Acha um cantinho também para publicizar essa nossa parceria que a gente tem com o Parque Tecnológico. Nós temos assento no Parque Tecnológico. Eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo do Parque, né, como representante da UEPB, e aí é muito importante, e aí eu acho que a gente só cresce, só avança tendo a socialização de tudo que tem sido executado, e até coisas que a gente nem sabe, que é muito importante a gente ter conhecimento aí de todo o trabalho que tem sido feito pelos nossos pesquisadores, pelas nossas pesquisadoras da UEPB. Em discussão. Célia, é só para reforçar na discussão que os recursos da EPB, por exemplo, a gente publica todos os meses o saldo de todos os nossos convênios, assim, só para reforçar a importância de trazer esses dados e incluir lá também na nossa transparência. Os convênios são executados diretamente para a EPB, todos os meses a gente atualiza os saldos dos convênios, tem todas as informações básicas do convênio, e a cada mês a gente vai lá e atualiza o saldo que tem nas contas da forma que está sendo executada. Então, trazer essas informações que a gente já tem do Parque Tecnológico, acho que vai dar uma amplitude maior para o que já está lá publicado.
Obrigada, conselheiro. Se não temos, nós vamos colocar em regime de votação. Conselheiros e conselheiras favoráveis ao parecer do professor Geraldo Medeiros Júnior, que tem um parecer favorável à aprovação do relatório apresentado, do balanço patrimonial apresentado aqui pelo Parque Tecnológico da Paraíba, que se manifesta no chat com sim, contrários com não e abstenção com a palavra abstenção. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, professor Geraldo Medeiros, pela excelente relatoria, e obrigada, professor Aldre, pelas contribuições e informações. Passamos para o último ponto, está rapidinho, né? Nós temos a primeira reunião do semestre com pontos leves. Vamos para o último ponto de pauta, que é o ponto 6, a apreciação do processo número 55.001.007.970.2022.31 da Prograde, que solicita a revogação da resolução EPB Consune 070/2014, que institui a outorga do prêmio de laurea acadêmica em todos os cursos da UEPB, tendo como relatora a conselheira Melânia Nóbrega Pereira de Farias. Com a palavra, a professora Melânia. Boa tarde a todas as pessoas presentes nessa sala virtual de reunião. Eu pediria a SODES que, por favor, colocasse em tela, né, o texto do parecer, muito embora eu vá fazer a leitura, né, dele. Esse parecer foi disponibilizado ontem lá no grupo do Consune. Muito provavelmente, alguns dos colegas e das colegas, conselheiros e conselheiras, podem já ter ciência, né, do teor do parecer, mas ainda assim eu vou, então, tratar de fazer a leitura, tá? Então, parecer processo eletrônico número 55.001.007970.2022.31, encaminhado ao Consune pela Prograde, para ser apreciada em reunião ordinária em 30 de agosto de 2022. Da análise do processo. Através deste processo, é proposta pela Prograde a revogação da resolução EPB Consune 070 de 2014, que institui a outorga do prêmio de laurea acadêmica em todos os cursos da UEPB. Para consubstanciar a proposta, a referida Pró-Reitoria apresenta as seguintes justificativas. Primeira, a matéria de que trata a resolução supracitada baseia-se no mérito acadêmico e a premiação derivada desta, em sendo simbólica e materializada num certificado impresso e ou digital, não acarreta custo financeiro para a UEPB. Sendo assim, por não onerar a instituição, a regulamentação da matéria seria competência do CONCEP e não do Consune. Segundo pesquisa realizada pela Prograde, é entendimento entre as instituições de ensino superior públicas estaduais, assim como entre as instituições de ensino superior públicas federais do país, de que a regulamentação da premiação aqui em questão seja competência dos seus conselhos de ensino. Para além das justificativas, a Prograde chama a atenção no texto deste processo para o fato de que já existe uma minuta de resolução a ser encaminhada em tempo oportuno e adequado à SODES, no sentido de atualizar a resolução EPB Consune 070 de 2014, estabelecendo-se critérios novos para a outorga da laurea acadêmica no âmbito dos cursos da UEPB. Do parecer. O prêmio laurea acadêmica é uma distinção
que as instituições de ensino superior concedem em reconhecimento ao mérito de estudantes de cursos de graduação, com vistas à valorização de seu corpo docente, reconhecendo a dedicação, o envolvimento e o desempenho nas atividades acadêmicas. A Laurea Acadêmica é um título excepcional, sobremodo honroso, que contempla o estudante que tenha se destacado ao longo de seu percurso acadêmico no seu curso de graduação. Na UEPB, este prêmio foi criado e estabelecido a partir da publicação da Resolução UEPB Consune 070 de 2014, e a sua aferição é dada por meio da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, que encaminha os procedimentos necessários para a observância dos requisitos e orientações para a coleta de dados necessária à identificação dos estudantes e das estudantes a serem homenageados ou homenageadas. Neste ínterim, considerando que dispõe os artigos 32 e 35 do Estatuto da UEPB, no que tange às atribuições do Consune e Concep, respectivamente, assim como considerando legítimas e procedentes ambas as justificativas apresentadas pela Prograde para o pedido encaminhado a este Conselho, apresento parecer favorável à revogação da Resolução UEPB Consune 070 de 2014. Julgo não ser cabível, para o momento, tecer considerações ou quaisquer outros juízos de valor, inclusive, acerca dos novos critérios que a Prograde pretende propor para a aferição desta premiação, posto que essa análise deverá, a posteriori, ser matéria de discussão e avaliação no âmbito do Conselho, que aqui, neste momento, entende-se ser o mais adequado para tal, ou seja, o CONCEP. Por outro lado, além de apresentar o parecer acima, esta relatora entende que se faz mister registrar a importância da premiação por laurea acadêmica na medida em que esta estende-se à vida profissional do estudante e da estudante e confirma seu comprometimento com o curso, seu esforço na obtenção de bons conceitos e bom desempenho, seu respeito aos valores e princípios da UEPB e sua dedicação durante todo o percurso acadêmico. Desse modo, devido ao reconhecimento do valor simbólico que esta premiação possui não só para quem a outorga, ou seja, a UEPB, como também para quem a recebe, o estudante ou a estudante, esta relatora gostaria de deixar como sugestão ou mesmo como recomendação para aqueles e aquelas que deverão participar das discussões em torno da atualização da resolução que tratará da laurea acadêmica, que esta possa ser concebida enquanto premiação, de modo que o mérito seja entendido não como um conceito absoluto, mas sim como algo que é estritamente relativo ao objetivo que se deseja com ele, como nos propõe Yang. A existência de diferenças relativas a condições materiais e outros mecanismos de exclusão social não podem ser ignorados em quaisquer discussões e deliberações sobre a matéria acima referida. Afinal, como nos afirma Yang, uma tampa não serve para todas as panelas. O cálculo que muitos estudantes e muitas estudantes fazem ao optar pela cópia do texto da disciplina ou pela refeição no seu cotidiano, por exemplo, não pode ser negligenciado. Esses alunos e essas alunas não podem ser comparados e comparadas com os alunos e as alunas que chegam de carro para assistir às aulas no curso e não ficam na fila do restaurante universitário. Notadamente, esta relatora não está aqui referindo-se às capacidades intelectivas. Ademais, a situação material torna-se muitas vezes fator preponderante na determinação de uma contingência. A vida das pessoas é influenciada pelas contingências sociais e econômicas, é produto de situações que fogem, na maioria das vezes, do controle individual. Pois bem, para que o método possa ter validade ou ter ao menos uma sombra de justiça, deve levar em consideração a igualdade de oportunidade. Um outro ponto de reflexão se refere aos motivos que levarão o estudante ou a estudante ao prêmio de laurea. A avaliação não pode ser vista como um fim, mas como um fruto, um produto. Portanto, depende do ponto de partida do sujeito. Quem sai na frente e continua correndo, dificilmente perde para aquele ou para aquela que saiu atrás. O que resta para aquele e para aquela que saiu depois é uma violência simbolizada na ideologia da necessidade de emular, de imitar. Esse é o mecanismo de discriminação mais praticado
no neoliberalismo contemporâneo, a emulação através do discurso da virtude. Não adianta certificar o merecedor ou a merecedora se os parâmetros e critérios adotados para tal certificação não diminuem a distância de quem larga na frente e atrás. Sendo assim, deve ser preocupação do CONCEP evitar que, ao certificar os mais merecedores ou as mais merecedoras, produzirá um sentimento de frustração e desapontamento nos estudantes e nas estudantes. O percurso transcorrido de formação terminará com desânimo e culpa dos não merecedores ou das não merecedoras. Do mesmo modo, e por fim, que seja preocupação para o CONCEP fazer com que a premiação não fique se configurando em falso incentivo, baseado no modelo competitivo, tendo como princípio tecnicista a capitalização do conhecimento para empresas que lucram com tudo que é produzido nas universidades brasileiras e ainda que esta premiação também não fique se configurando como instrumento de expressão da meritocracia neoliberal no espaço acadêmico. Este é o parecer, salvo o melhor juízo deste egrégio conselho. Obrigada, professora Melânia. Parabéns pelo excelente parecer. Em regime de discussão. Professor Geraldo Medeiros. Professora, eu quero parabenizar a professora Melânia também pelo brilhante parecer. Eu acho que eu me sinto muito representado pelo que ela colocou. E eu queria fazer referência, professora Célia, à nossa colação de grau na última sexta-feira, e a reitora ela proferiu um discurso emocionante e um discurso absolutamente de inclusão, um discurso em que mostrava a importância da UEPB presente em todas as classes sociais, em todas as tendências, as diferenças que nós temos em nossa sociedade. E é muito legal quando a gente vê aquele aluno que chegou muitas vezes da zona rural, no ônibus, com todas as dificuldades, no ônibus de estudantes. Eu conversava hoje com uma aluna minha, ela saiu de Barra de Santana, eu perguntei que horas ela tinha acordado hoje. Ela acordou às 4 da manhã para assistir aula aqui na UEPB. Então, daqui a pouco, as pessoas como essa, elas não têm as mesmas condições de oportunidades, né, que outro que está aqui em Campina Grande, no Catolé e por aí vai. Então, é muito difícil definir quem, de fato, é o melhor aluno daquele determinado curso. Então, acho que a professora Melânia ela foi muito feliz nas considerações, e a minha opinião, eu sei que esse tema ele vai ser debatido no CONCEP, que vai ter uma nova resolução, mas na minha cabeça, pelo menos, reitor, é que não precisaria de uma nova resolução. Não precisaríamos ter esse prêmio para homenagear o que seria, entre aspas, o melhor aluno. Porque eu acho que nas palavras da professora Célia, nas palavras do professor Eli, eu acho que todas e todos aqueles que estão concluindo, que conseguiram chegar na reta final, são os melhores alunos, todos são vencedores. E eu acho que a gente divulgar a ideia da UEPB em que todas e todos são vencedores é muito mais interessante do que premiar a um só. Era isso. Obrigado. Obrigada, professor Geraldo. Realmente, eu acho que é muito importante o parecer da professora Melânia, talvez ser publicizado e incorporado no caso da apresentação da nova proposta e ser encaminhado também à Prograde, né? Porque nós temos que levar em consideração tudo isso. E eu acho muito importante o que a professora Melânia colocou, e que o professor Geraldo ratificou, que todos os estudantes e todas as estudantes que conseguem chegar até a colação de grau, independente do tempo que passaram, porque ninguém sabe as dores que essas pessoas viveram, os problemas que enfrentaram, como nós vimos aí em vários centros. Eu lembro que em Patos me falaram que tinha um estudante que levava 3 horas para chegar ao CCA e 3 horas para ir para casa. Quanto tempo esse estudante tem para estudar? Né? Quanto tempo esse estudante fica em casa? E que certamente esse estudante trabalha, enfim. Nós não sabemos os problemas, a fome, enfim, são inúmeros os problemas. Então, parabéns, professora Melânia.
A gente fica comovido e fica emocionada por sentir, no seu parecer, essa percepção de que todos os nossos estudantes que conseguem concluir um curso superior, apesar de nós sabermos que nem todos têm as mesmas condições, eles são premiados, eles são vencedores, né? Então, parabéns, parabéns, parabéns. Temos aí inscrita a nossa vice-reitora, a professora Vânia. Então, mais uma vez, uma boa tarde. Parabéns, professora Melânia. E eu vou só dizer que eu me senti muito contemplada, sabe, com esses seus pontos reflexivos, na verdade, você está dizendo, né? Que foram apresentados como sugestões ou como recomendações, mas eu fico muito contemplada. O professor Geraldo vem também e reforça isso. Porque eu sempre fiquei preocupada com... Não é nem preocupada, mas, assim, pensativa, né? Como tirar de um conjunto que nós conhecemos e sabemos muito bem, né? Como é que é a batalha. E depois esse nome mérito acadêmico já deixa a gente arrepiada, né? E, assim, se bem que assim, eu acompanhei a entrega de uma Láurea no Campus 3, realmente, Raimunda, nossa aluna de pedagogia, recebeu, merecida, Láurea, mas tem outras pessoas também. Naquele momento ali, eu sabia que tinha 2 meninas que estudavam à luz de velas, em Guarabira. Outras tantas escreviam TCC no celular. A gente não tinha bolsa conectividade naquele momento, não era pandemia, mas escrever TCC no celular, gente, é uma dedicação, é uma vontade de fazer muito grande. E, então, assim, eu fico realmente, Melânia, muito satisfeita de ver que tem alguém que reflete como nós, né? O professor Geraldo, você, e outras pessoas também pensam assim, e que a gente possa, né, tirar um reconhecimento, se a gente quiser tirar mais um outro reconhecimento, além, não é, do diploma que essas pessoas estão levando, se a gente quiser tirar outro reconhecimento, que a gente tire. Né? É louvável, mas não dá para ser, sabe, esse tipo de concorrência, esse tipo de competição. Né? A gente não está na UEPB para isso, para fazer esse tipo de competição. Então, é isso. Obrigada, professora Vânia. Mais alguém gostaria de falar? Então, se não temos, nós vamos colocar o parecer da professora Melânia em votação. Os conselheiros e conselheiras favoráveis à revogação da resolução da Láurea acadêmica, que se manifeste no chat com sim, contrários com não e abstenção com a palavra abstenção. Aprovado por unanimidade. Mais uma vez, eu quero parabenizar a professora Melânia, porque ela não deteve seu parecer apenas em dizer que esta matéria não devia ser tratada no Consune Ensino Concep, mas que analisou para além disso, teve a sensibilidade de analisar a essência desta premiação. Muito obrigada, professora Melânia, e com este brilhante parecer da professora Melânia, nós encerramos a pauta da reunião de hoje. Eu quero agradecer a todos e a todas pela contribuição, pela presença virtual, mas pela presença, pela participação, e desejo um ótimo
final de tarde, e quem puder prestigiar ao evento de hoje à noite no Museu dos Três Pandeiros, lá com a apresentação de um trabalho feito de forma coletiva pelo Comitê de Contingência e Crise, juntamente com a Saúde do Trabalhador e CIAST, que possam prestigiar lá hoje à noite, a partir das 19 horas. Muito obrigada, um abraço a todos, um abraço a todas. Bom retorno aí para todas e para todos.